Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 21. O texto diz assim: o amor seja não fingindo, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, obrigado por esse momento. Que possamos refletir na Tua Palavra, e a Tua Palavra possa, Senhor, falar nos nossos corações e mente, para que possamos, Pai, no nome de Jesus, ser a igreja que glorifica o Teu nome, a igreja que é conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Nos molda a Ti, Pai, no nome de Jesus, com a Tua Palavra, nos guia, nos exorta, nos corrige, nos molda, no nome de Jesus. Amém. Nós falamos no último culto, essa é a parte 2 do A Igreja Segundo o Coração de Deus, e aqui nós vimos na primeira parte que o livro de Romanos ele fala a respeito da justiça, e ele vem teorizando toda a justiça, o que é justiça, qual é a justiça de Deus, qual é a justiça dos homens, o que Deus fez para a nossa justiça, qual é o tipo de justiça que o homem tem que não é aceitável diante de Deus. E aí a partir do capítulo 12, ele faz o quê? Ele começa a traçar as partes práticas da justiça. E no capítulo 12, do versículo 1 ao 8, ele começa a falar sobre o que é a igreja. E como a igreja deve ser, e como a igreja deve oferecer a Deus o seu culto. E é muito interessante que nós vimos a respeito do que ser, o que é ser igreja. Nós vimos no último culto. E hoje nós vamos ver o que é entregar o culto ao Senhor. Paulo vai começar a falar a partir desses versículos que nós lemos, como nós devemos agir como salvos e remidos e igreja do Senhor Jesus. Então, o texto começa trazendo para nós que a base dos atos da igreja devem ser, como diz no versículo 9, o amor. Observe comigo o versículo 9. O amor seja não fingido. O amor tem duas principais faces. O amor tem a face da demonstração ou das ações, e o amor tem a face da essência. Nós sabemos que a essência do amor, ela está em Deus, por isso que o João vai dizer, na sua primeira epístola, que Deus é amor. Então nós só podemos ter amor quando nós estamos em Deus. Por outro lado, nós temos a ação do amor, e a ação do amor é a evidência que existe a essência do amor. Por isso que Jesus vai dizer assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O ato de guardar os mandamentos nada mais é do que uma evidência de que existe uma essência do amor em nós. Então, pelo amor ter duas faces, muitas vezes ele pode ser um amor fingido. Por quê? Porque eu posso fingir a prática sem ter a essência. Isso é uma coisa importante. E existe uma diferença entre o amor e a paixão. O amor, ele é ligado e ativado pela razão e pela consciência, o amor bíblico. Porém, o amor, ou melhor, a paixão, ela é ligada pelo ego
e pela vontade. Olha que diferença. O ato da paixão é nada mais do que a minha vontade egoísta de ter alguém. Então eu uso aquela pessoa para o meu próprio benefício. O ato de amar, ele passa pela razão e pela consciência. Por isso que o amor bíblico, ele é de fato a fonte da moralidade e da ética da igreja. Como eu devo agir? Com base no amor. E por ele ser um amor que ele passa não pela vontade nem pelo ego, mas passa pela razão, eu posso aprender a amar. Porque a razão se aprende. Então o que Paulo vai fazer aqui nesse texto é mostrar para nós como amar. Ele vai ensinar nós a amar. Muitas pessoas falam assim que o apóstolo João é o apóstolo do amor, né? Eu costumo dizer que quem definiu o amor, pode ser até que João seja o apóstolo do amor, mas quem definiu o que é amor, de fato foi o apóstolo Paulo. Ele mostra a prática do amor. E nós precisamos hoje, como igrejas, para aprender a fazer e dar ao Senhor aquilo que Ele de fato quer, somente aprendendo a amar. Porque a base das nossas ações é o amor. E eu quero mostrar para vocês hoje os atos do amor da igreja. Eu e você, que somos igreja, que já entendemos que nós temos que ser unidos, que nós temos as nossas funções, que nós temos que servir uns aos outros, e servindo uns aos outros nós servimos ao Senhor, nós vamos aprender hoje como devem ser isso na prática. Qual é a parte prática de tudo isso? Então, por isso que hoje nós vamos ver os atos do amor da igreja de Deus. Amém? O amor não pode ser fingido. Antes, ele tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Quando eu vou amar o meu irmão, quando eu vou amar ao Senhor, quando eu vou amar, ele precisa ser de fato em verdade. Ele não pode ser um fingido. O fingido é justamente aquele do apóstolo João, que as pessoas falavam assim, eu tenho o amor de Deus em mim, mas eles falavam, mas quando tinha uma oportunidade de demonstrar o amor, que as práticas, elas evidenciam que você tem um amor, eles não praticavam. Por isso que nós precisamos aprender hoje como agir para evidenciar de fato se temos a Deus ou se estaremos fingindo ter a Deus. E o texto diz assim, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se apegar a alguma coisa, é você estar grudado àquilo. Você já viu hoje, por exemplo, uma pessoa que ela é dependente do celular ou dependente da rede social? O que é essa dependência? Ou uma pessoa que é dependente, por exemplo, das drogas. O que acontece com essa pessoa? Ela é tão apegada àquilo, aquilo é tão apegado a ela e ela àquilo, que ela não consegue viver se não for com aquilo. Ela vive pensando naquilo, ela vive fazendo coisas em prol daquilo. Isso que o apóstolo está dizendo aqui, que nós não podemos estar apegados. Ao quê? Ao mal. Por quê? Porque a essência do amor é o bem e não o mal. Fingir, por exemplo, é uma atitude má. Fingir é uma falsidade. E muitas vezes a pessoa, no ato de não conseguir amar o seu irmão, ela pode fingir amar. E para Deus isso não vale de nada. Nós precisamos aprender a amar verdadeiramente. E o amor verdadeiramente, no versículo 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amor fraternal é amizade, convívio, estar junto. Não só estar junto, mas querer estar junto. Não é simplesmente vir ao culto e se reunir. Não é um aglomerado de pessoas, porque se fosse isso, o amor estaria no metrô, por exemplo, de São Paulo. O amor estaria, por exemplo, num ajuntamento, numa escola, por exemplo, que é uma reunião de pessoas, numa festa, mas o amor não está ali. O amor está em ter fraternidade, de estar junto, de querer estar junto. E o texto diz assim também, que preferindo-vos em honrar uns aos outros. Vemos aqui o primeiro ato de amor. O que é preferir honrar uns aos outros? É não colocar como prioridade eu honrar a mim mesmo. Eu vir e tentar me mostrar como alguém mais elevado. Tentar colocar eu em cima de um pedestal. Mas o ato do amor é de eu encorajar um ao outro. O amor que encoraja um ao outro é o amor que de fato ele é humilde. É o amor que ele procura as qualidades dos outros.
que é o contrário justamente daquele suposto amor, que é, por exemplo, invejoso, o qual ele vê as qualidades, porém ele tenta suprimi-las para tentar se sentir melhor. Ele vê a qualidade, por exemplo, de alguém que faz algo muito bem feito, e ele vai lá e critica aquilo que a pessoa faz bem, só para ela poder se sentir menor, próximo do que ela é. Esse não deve ser o sentimento do nosso, de uns para com os outros. A atitude do amor é a atitude de encorajamento. É de eu chegar e servir aos outros, por exemplo, eu ver a Carla no Ministério de Mídia, eu encorajá-la. Carla, você faz isso muito bem. Eu olhar para o Felipe, eu olhar, por exemplo, os desenhos dele e falar assim, cara, você desenha muito bem. Olhar para o Jefferson e falar assim, cara, você joga bola demais. E assim por diante. Nós temos que ter esse tipo de amor, o amor encorajador. O ato de amar é o ato de encorajar. O texto diz assim no versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado. Imagina a seguinte cena, você recebe uma ligação pela madrugada e um amigo seu, ele te liga dizendo assim, que um outro amigo seu está pendurado na janela do 15º andar de um prédio, prestes a cair. E aí você fala, tá bom. Aí desliga o telefone e volta a dormir. Amanhã eu vou. O que seria isso? Uma negligência que poderia causar um homicídio. O texto está falando aqui que o nosso cuidado, ele não pode ser lento. O nosso cuidado, ele não pode ser demorado. Uma ajuda só é ajuda se chegar em tempo oportuno. Se ela chegar dentro do tempo. Se você não chegar para ajudar a pessoa na hora que ela está precisando, você não precisa mais ir. O ato do amor é o ato de estar disposto. É o ato de querer estar junto e quando vier a dificuldade, ele está pronto. Seja o horário que for, seja o momento que for, ele está não para demorar. Deixa para amanhã, deixa para depois. Não, o agora. O ato do amor é a disposição. E o texto ainda diz assim, observe o versículo 11, sede fervoroso ou fervorosos no Espírito. O que isso significa? O contrário de vagaroso é fervoroso. Fervoroso no Espírito não é aquele que fala como se fosse na língua dos anjos, não é aquele que sapateia, não é aquele que grita glória a Deus. O fervoroso no Espírito é aquele que está disposto, que está ativo, que tem no seu coração essa predisposição de vontade de ajudar. O fervoroso é aquele que não faz pouco caso, não é aquele que, deixa para lá, é aquele que se envolve. O ato de amar, ele não é aquele que olha e fala assim, depois eu faço, o problema é dele, se eu for ajudar, é benefício para ele. Não, ele se coloca na situação da pessoa e fala assim, eu vou ajudar como se fosse para mim. Eu vou ajudar de uma forma rápida, eu vou ajudar de uma forma fervente, ativa, disposta, com desejo. E o texto diz assim, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O ato do amor é o ato do serviço, é o ato do zelo, é o ato de ser prestativo. Ser prestativo é um ato do amor. É o ato que nós precisamos aprender a ter. Não é um prestativo daqui a pouco, é um prestativo agora. E a lista continua. Alegrai-vos na esperança. É verdade que muitas vezes quando nós estamos desanimados, parece que muitas vezes aparecem pessoas que tentam tirar mais ainda a nossa esperança. E quando nós adquirimos algum tipo de esperança, ainda existem outras pessoas que tentam tirar a esperança que você adquiriu. Então quando você tem uma nova ideia, um novo projeto, uma nova direção, você fala assim, agora eu vou por aqui e tudo mais, e a pessoa vem e ela tenta usurpar de você aquele sentimento de esperança. O texto fala não, fala que nós precisamos nos alegrar na esperança. A esperança é um meio que nós temos de refúgio em Deus. E muitas vezes as pessoas vão estar do nosso lado na igreja
que vão estar de fato com dificuldades e precisando de um pouco de esperança. E nós somos esse agente que lembra as pessoas da onde nós vamos estar por causa daquilo que Cristo fez por nós. Então esse ato de encorajar e esse ato de entrar junto naquela esperança. Já viu aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, negativas? Já observou? Você chega e fala assim, eu estou com um novo projeto, eu acho que vai dar certo, eu vou abrir uma empresa e tudo mais. A pessoa fala, vai dar em nada não. Se eu fosse você, eu nem tentava. Conheço um amigo que deu tudo errado com ele. Uma vez, quando eu fui vir para Valparaíso para ser missionário, eu cheguei e fui falar com um pastor para ver se ele seria meu mantenedor. Cheguei lá todo empolgado, falei assim, eu vim aqui porque eu já soube que você já foi missionário e tudo mais, então eu estou querendo seguir esse caminho, eu queria o seu apoio. Ele pegou, sabe o que ele disse para mim? Se fosse você, eu não ia. Porque eu fui e não foi bom. Então é melhor você ficar aqui por aqui mesmo, porque as pessoas vão te desvalorizar, não sei o que, começou a falar uma lista de coisas que de fato, muitas vezes é verdade. Mas ele usou o sentimento dele para tentar abalar o meu sentimento. A frustração dele foi tentar tirar a minha expectativa. E muitas vezes acontece isso, mas o que nós temos que fazer é nos alegrar com a esperança uns dos outros. E mais do que isso, lembrá-los da esperança. O texto diz assim ainda, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso mostra para nós que o nosso amor, ele tem que ter um ato de ser sensível à dor e à alegria do próximo. O texto fala assim que nós precisamos, além disso, nessa situação de dificuldade, de tribulação, igual ele coloca aqui, nós precisamos perseverar na oração. Então é o ato de encorajar, de estar alegre com a pessoa e o ato ainda de contribuir orando. Cara, isso daí vai dar certo, eu vou orar com você. Não significa que todo projeto e plano precisa ser, de fato, não, mas a ideia daquele rapaz é tão antibíblica, eu tenho que apoiar do mesmo jeito? Claro que não. Mas a esperança que o texto fala aqui é a esperança no Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é nessa dificuldade que muitas vezes a pessoa esquece esse momento, é que nós precisamos entrar aí com a oração, precisamos entrar aí com a ferramenta que Deus nos deu para guardarmos uns aos outros, orar. E para orarmos uns pelos outros, essa só pode ser observada quando nós podemos comunicar uns aos outros as nossas necessidades. Pelo que eu vou orar? O versículo 13 diz, comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicar com os santos as suas necessidades é justamente nós falarmos. Nós temos que lembrar que só é possível nós entrarmos e ajudarmos alguém quando a pessoa ela abre caminho. E o abrir caminho é justamente essa comunicação que Paulo está dizendo aqui. Comunicai. Fale. Desabroche. Fale o que precisa. Peça ajuda. E é isso que a igreja precisa fazer, é se abrir uns para os outros. Eu preciso disso, você pode orar por mim? Posso. Estou passando essa dificuldade de ACS, você pode orar por mim? Posso. Estou com essa alegria aqui, você pode se alegrar comigo? Claro que eu posso. É ser sensível à dor do próximo. Versículo 14 diz, abençoai os que vos perseguem. Nesse versículo aqui, Paulo começa a trazer agora uma outra ala da igreja que ela precisa ter. Uma ala não de nós termos esses atos de amor, não só com os irmãos da fé, mas também com aqueles que não são da fé. Isso mostra que o nosso ato de amor ele é irrestrito. Não é só para os de dentro, mas por onde nós estivermos, porque ele faz parte de nós. E ele começa a falar aqui a respeito e lembrando um pouco sobre o Sermão da Montanha que Jesus fez. Jesus disse, quando vos perseguirem, em meu nome, o que vocês devem fazer? Orar por eles. Diante da perseguição, observe esse cenário, diante da perseguição, Paulo fala assim, abençoai. Que coisa, né?
E veja que a palavra abençoar, nas duas vezes colocada no versículo 14, ela está no imperativo. Ele não dá uma sugestão para nós. Se você quiser, você pode abençoar o seu inimigo, aquele que te persegue. Não, ele fala assim, abençoai, e não amaldiçoai. Nós precisamos, diante dessa situação, que é a mais extrema de todas, quando alguém está tentando muitas vezes nos constranger, nos tirar a paz, muitas vezes tirar até a própria vida, nós temos que estar dispostos nesse amor, nesse ato de amar, de fazer não aquilo que nós temos vontade de fazer muitas vezes, quando alguém nos persegue. Que é bater, que é dar vassourada, né, irmã? Que é fazer alguma coisa do tipo. Não, mas o texto fala assim que nós precisamos abençoar. Quando vem alguém contra nós não temos que pagar com a mesma moeda, mas antes temos que abençoar. Deus abençoe. É um desafio gigantesco, mas é um imperativo de Deus para nós. Precisamos abençoar. Por quê? Porque nós fomos abençoados quando éramos ainda inimigos de Deus. Paulo vai dizer assim que nós fomos constituídos inimigos de Deus, mas Deus mesmo assim amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. O ato de amar, ou melhor, porque Deus ama, Ele fez o ato de enviar o seu Filho, disposto a ser perseguido, sofrer e morrer, por amor. O nosso ato, diante das perseguições, da mais extrema possível, é o ato de amar também. E esse amar é abençoando. O ato do amor é também abençoar. E o versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja que o sentimento trazido para a igreja, que muitas vezes um vai sentir, o texto está falando assim que a nossa unidade tem que ser tão grande, num só pensamento, num só coração, num só espírito, num só objetivo, que quando um do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, sofrer e chorar, nós temos que chorar junto com ele. É sentir aquilo que ele sente. É a ponto de eu ter uma empatia tão grande com aquela pessoa, que o sentimento dela e a dor dela se tornam também a minha dor. Eu quero dividir o fardo com ela. Tenta pegar uma cama sozinho para você ver o que acontece. Você cai. Pega em 2. Pega em 3. Chorar com os que choram é dividir fardos, é dividir pesos, é contar com alguém para estar com você. Chorar sozinho, chorar isolado, é o pior dos sentimentos e é o pior das doenças que uma igreja pode ter. Quando um irmão sofre sozinho dentro da igreja, significa que a igreja não está sendo igreja, porque a igreja precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Esse compartilhar dos sentimentos, esse compartilhar dos bens, dos sentimentos, é o dever de reciprocidade que precisamos ter. Eu sinto o que ele sente. Eu tenho essa reciprocidade de sentimentos. Eu sou correspondido dos meus sentimentos. E precisa ter essa afetividade também. Nós precisamos ser unidos o bastante para conhecermos uns aos outros nesse ponto. O versículo 16 diz: sede unânimes entre vós, um só pensamento. Ele ainda diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O que ele está dizendo aqui? A primeiro momento, se você ler esse versículo isolado do capítulo inteiro, você fala assim: bom, eu não devo fazer nada que seja muito visível. Certa vez eu conheci uma pessoa que ele dizia o seguinte: eu quero pregar o evangelho, mas eu não quero pregar o evangelho na igreja, e não quero pregar o evangelho para as multidões, eu não quero pregar o evangelho para muitas pessoas, eu não quero pregar o evangelho assim que seja muito visível. Por quê? Sendo mais visível não vai levar o evangelho para mais pessoas e vai trazer mais bênção para a humanidade? Só que não pode ambicionar coisas grandes, né? Não tem nada a ver. O versículo não está dizendo isso. O versículo está num contexto qual nós já conhecemos, que é que pessoas estavam se colocando no lugar que não deveriam estar,
como diz o versículo 3 do capítulo 12. Pessoas que estavam pensando a respeito de si mesmo mais do que deviam, e por isso estavam se fazendo coisas que não deveriam fazer, porque Deus não tinha repartido daquela forma para a igreja. Então ele está dizendo assim, quando aparecer um trabalho que é visivelmente mais nobre, que tem mais fama, como por exemplo, pregar, como por exemplo, trabalhar, e quando aparecer outros serviços que são mais humildes, onde ninguém vê, como por exemplo, vamos colocar aí, varrer o chão da igreja, limpar o banheiro, vocês têm que se contentar em fazer os serviços humildes. Ele não está dizendo que você não deve fazer aqueles que são visíveis. Ele está dizendo assim, que pare de pensar em fazer só os visíveis, se contente em fazer os humildes, porque ambos são importantes. Não é a mão mais importante que o pé. Não é o joelho mais importante do que o ombro. Ambos precisam trabalhar juntos. Não fique feliz em servir ao Senhor só quando faz coisas que são visíveis. Certa vez um irmão chegou num pastor e falou, pastor, eu quero ser igual a você. Aí ele pegou e levou ele até o escritório dele. Falou, você quer ser igual eu? Leia todos esses livros, sirva a todos, conheça e sofra com as pessoas. Aí você, não, mas isso é muito pesado para mim. Lê livro. Ir para esses lugares inóspitos que o Senhor foi. E ter esse relacionamento profundo com as pessoas, não é para mim isso daí. As pessoas querem o pódium, mas muitas vezes não querem os serviços que são fundamentais, que muitas vezes não são vistos. O ministério, por exemplo, de intercessão é um ministério fundamental para a igreja, mas que não é visível. Oração. Aqueles que guardam os seus momentos na sua casa, no seu quarto escondido, intercedendo pelo sustento da igreja. Muitas vezes não vão reconhecer esse como o alicerce da igreja, mas muitas vezes pode ser tão edificante quanto, ou até mais, muitas vezes, do que alguém que canta aqui na frente ou que prega aqui na frente. São serviços fundamentais. Nós não podemos escolher serviços diante de Deus. O ato de amor é o ato de servir, independente do serviço. Por isso que o ato de amor é um ato de trabalho. O versículo, por isso que ele vai dizer assim, não sejais sábios em vós mesmos. Quando você se coloca numa posição maior e acha assim, eu não tenho que lavar banheiro, eu não tenho que fazer isso, porque eu sou o pastor da igreja. O pastor da igreja não limpa a privada, ele só prega, né? E faz visita na hora do almoço para comer o rango na casa dos irmãos. Não, todos têm que entender a importância das coisas baixas, das coisas que não são visíveis, das coisas que são humildes. Por isso nós precisamos ter um amor que seja humilde. Humildade. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ninguém torneis mal por mal. Veja que coisa difícil. Ele está dizendo que a justiça da igreja, o ato de justiça da igreja, ele não pode ser em injustiça. O ato que nós temos como igreja, diante do ímpio aqui a situação, diante do ímpio, não pode ser na mesma moeda. Ele agiu com injustiça, então vou agir com injustiça também. Não, o texto está dizendo assim, não faça da forma como ele faz. Se ele faz com você com injustiça, com impiedade, com pecado, você não devolve na mesma moeda. Ele está lembrando novamente o sermão da montanha. Lembra de Jesus? Se alguém lhe ferir a face, dê a outra também. Ele está falando a respeito de nós entendermos de fato que nós temos que agir diante das injustiças, nós temos que agir com a justiça de Deus. Porque Deus não chamou para nós sermos juízes e fazermos justiça com as nossas mãos. Deus nos chamou para agirmos em justiça. É diferente. Quem julga e faz justiça é o juiz, e nós não somos os juízes. Nós somos os cidadãos do céu que precisam andar dentro da justiça. E andar dentro da justiça, a justiça é o amor. A justiça é o amor. E se a justiça é o amor, não pagueis mal com mal.
Não pagueis o mal com o mal. Por isso que o amor, ele é o ato também de nós tratarmos com justiça e também com bondade, independente da situação. Independente do que fazem para nós. Se é por mal, fazemos com bem. Se é com pecado, fazemos com santidade. Se fazem com braveza e descontrole, faremos com controle e com mansidão. Nós sempre devemos agir com justiça, independente da situação. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Veja que o amor, ele tem um ato de não ser escandaloso. Ele está falando aqui diante dos homens, aqui o contexto é de impiedade, de meio dos ímpios. Ele está falando assim, procurai as coisas que são honestas dentro desse grupo. Existe coisa honesta no meio dos ímpios? A questão é, obviamente que no todo não, mas Deus colocou consciência no ser humano que limita a ação do pecado do homem, em algumas partes. Só que os ímpios vivem, lógico, andando contra suas próprias consciências. E o que acontece? Nós precisamos procurar dentro desse grupo, tentar achar e viver um amor que não seja escandaloso dentro do mundo. Isso é o quê? Procurar a justiça, procurar andar com retidão, procurar aquilo que é bom ali no meio e não fazer escândalo. A igreja não foi chamada para ter um amor escandaloso, que tira a paz dos outros, mas ela procura a paz diante das coisas. Porém, obviamente, nós sabemos que nem sempre isso dá certo, porque o ímpio, ele não tem a mesma consciência e ele não procura as coisas honestas, muitas vezes. Então vão ter atritos, por isso que ele deixou a ressalva aqui no texto, que diz assim, se for possível, né, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ele sabe que dentro desses conflitos entre a santidade, a justiça de Deus e a injustiça do mundo, vai existir conflitos. Vai existir coisas que vão tentar tirar a nossa paz. Vão tentar confrontar isso daí. Vão agir com impiedade contra nós. Ele fala assim, mas se for depender de você, quanto àquilo que vale está diante de você, procure a paz. Então, se tem numa peleja, numa briga, que ele começou e depende de mim para ela continuar, se depender de nós, nós devemos procurar a paz. Obviamente que a paz não se faz a partir, sempre a partir de um, precisa ter os dois em concordância, é óbvio. Mas se cabe a nós ter ali a decisão de continuar a brigar ou parar, que nós tenhamos em parar, de ter a paz. Porque o amor, ele não é escandaloso. O amor, ele procura a paz. Então, o texto vai dizer ainda mais assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque esta está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele está dizendo o que aqui para nós? Está dizendo que quando alguém vier contra nós, nesse estado que tentam tirar a nossa paz, o que nós precisamos fazer? Nós não podemos nos vingar por nós mesmos. Nossa não é a vingança. A vingança, ela vem de Deus. A vingança contra a injustiça, ela vem de Deus. Então, o nosso ato diante dessas situações, ele precisa ser de confiança em Deus. Depositar no Senhor essa situação. Porque o Senhor é o lugar onde nós precisamos nos refugiar. Ou falar assim, Deus vai fazer justiça, porque se eu for fazer com a minha, vai dar ruim. Não vai ser bom. Não vai ser positivo. Vai ser injustiça por injustiça. Então, ele fala assim, mas guarda um lugar para ira. Ira o quê? Ira contra o quê? Contra o mal. Nós não devemos odiar as pessoas, mas nós devemos odiar o mal. O mal é odiado por Deus. Deus odeia o mal. E esse lugar onde nós devemos guardar a nossa ira, o texto fala assim que nós devemos guardar em Deus, porque dele vem a vingança e a recompensa. Nada melhor do que nós podemos descansar diante das fadigas que vêm contra nós, quando pessoas vêm com injustiça contra nós,
Nós podemos descansar e falar assim, Deus, eu não concordo, eu não aceito isso de jeito nenhum, mas eu deixo na tua mão para o Senhor fazer aquilo que o Senhor acha melhor. Tua é a vingança no meu lugar. Eu não vou fazer porque eu vou fazer errado. E aí vai ficar a vingança de Deus contra você. Aí não vai ser bom também. Então, ele fala para isso, para nós guardarmos no Senhor. Então o amor, ele é um ato também de descanso no Senhor. De descanso das nossas mágoas. Descanso das nossas iras. Descanso da nossa impotência diante das faltas que fazem contra nós. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então está dizendo o quê? Então pastor, se eu fazer o bem enquanto ele faz o mal para mim, vai queimar a cabeça dele? Não, não é a cabeça dele que vai queimar, mas é a consciência dele que vai queimar. Esse termo usado aqui, amontoará brasas na mente dele, ou na consciência dele, ou na cabeça dele, é justamente quando alguém faz contra mim. Eu vi até uma história esses dias, um rapaz estava na fila do McDonald's, lá com um drive-thru, alguém já ouviu essa história, e aí ele foi, e o carro de trás começou a buzinar lá, que ele parou um minutinho lá e tal, aí ele pegou, olhou para trás, deu um sinal, peraí, aí ele foi, acelerou, chegou lá, pediu o lanche dele, acelerou, foi lá no caixa, pagou o dele e o do cara. Pagou o dele e do cara. E pegou e seguiu viagem. Quando o cara chegou para pagar, não, o carro da frente já pagou para você. Aí o cara ficou todo sem graça e tal. Nossa, o cara pagou para mim, eu estava buzinando para ele. Isso é o ato de você amontoar brasas na cabeça dele. Lógico que a história não terminou assim, né? O cara levou os 2 lanches e foi embora, né? Levou o dele e o do cara. E se for pagar o mal com o mal. Mas se nós pegarmos um pouco antes disso, se ele tivesse parado por aí, pagar o mal com o bem, a consciência do cara, por que eu buzinei? Eu nem sei quem é o cara lá da frente, eu não deveria ter agido assim. Então o que Deus está falando assim é que quando nós agimos em justiça pelo amor de Deus, com o amor de Deus, com o ato de amar como Deus, eu atinjo a consciência dos ímpios. Isso pode trazer tanto salvação, com arrependimento, como pode trazer também justiça. Isso é importante que nós tenhamos entender. Nós precisamos entender que fazer justiça, conforme Deus nos ensina, é amontoar brasas para que possa trazer também um pouco de dignidade para a impiedade. É trazer um pouco de Deus para a consciência dos outros. É um pouco de vencer o mal com o bem. Quando nós entendemos que o amor, o ato de amar, é fazer aquilo que é justo, independente daquilo que vem contra nós como injusto, nós vamos entender o que é amar como Deus amou a gente. Quando nós entendemos que Deus amou a gente, independente daquilo que nós fazemos contra Ele, nós vamos saber que nós podemos fazer isso contra aqueles que fazem contra nós. Esse ato de amar, ele é o ato de acabar com o mal. Ele é a ferramenta que Deus deu para a igreja, para lutar contra as potestades, as malignidades, as impiedades, o pecado que o mundo tenta afrontar contra a igreja. É fazendo o bem quando fazem o mal. É quando Jesus chega diante da cruz, ele vira para o Pai e fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse ato de amor, esse ato de fazer o que é bom, mesmo quando você é recebido com o mal. É esse ato que deve permear os nossos corações como igreja, para chegarmos diante de Deus e falar assim, Deus, eu quero te oferecer um coração amoroso, eu quero que os meus atos sejam com base no teu amor, porque eu quero mostrar que eu amo o Senhor, e como eu amo o Senhor, eu quero agir conforme esse amor essencial que está dentro de mim, demonstrar com os atos do amor, que testificam do amor que tenho por ti. É guardando os mandamentos do Senhor. É sendo a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, é quando nós olhamos para esses atos que foram primeiro demonstrados por Deus por nós, para nós demonstrarmos de nós para com os outros. Seja pelos nossos irmãos, principalmente pelos domésticos da fé, seja com os lá de fora da impiedade. É assim que nós atingimos a consciência daqueles que nos perseguem. Por isso que o versículo vai dizer assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que nós possamos vencer o mal que nos cerca, o mal que tem dentro de nós. Nós possamos fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem porque Deus fez o bem por nós.
independente do que tínhamos feito por Ele. Enquanto nós crucificávamos a Jesus, Jesus nos absolvia da condenação. O ato, quando um sacerdote no passado ia oferecer um sacrifício a Deus pelos pecados do povo, quando alguém chegava diante do sacerdote e falava assim, eu trouxe o meu cordeiro aqui, aquele sacrifício vivo, santo e agradável que nós falamos em Romanos 12 ainda, versículo 1, que fala assim, entregue o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala assim, quando eles chegavam ao sacerdote, o sacerdote fazia o quê? Ele pegava e falava assim, põe a mão na cabeça do animal, degola ele. O próprio pecador degolava o cabritinho ou o cordeiro. Sabe o que significa isso? Enquanto o pecador matava, aquele que morria salvava. Enquanto o pecador matava, aquele que morria dava vida para o pecador. Enquanto nós matávamos a Jesus pelos nossos pecados, Deus estava dando vida e vida em abundância para nós. Olha o efeito do amor que pode fazer sobre essa sociedade corrompida. Olha o que o efeito do amor pode fazer de um para com o outro aqui dentro da igreja. É esse o que Deus quer. Esses são os atos de justiça que Deus quer da igreja. É isso que Deus quer colher. Lembra da historinha do bolo de Jesus e do bolo de chocolate? É isso que Deus quer comer. Esses são os ingredientes práticos da vida da igreja que quer oferecer o culto que agrada ao Senhor. Eu faço relembrar vocês rapidamente que o amor deve ser aprendido, porque ele é um amor que deve ser racional e ser consciente, porque também passa pela consciência. Então nós podemos aprender a amar. E aprendendo a amar, nós vamos aprender que o amor deve ser encorajador. Precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos lembrar que o amor ele é zeloso. Ele trabalha com zelo, com cuidado, não um cuidado que é demorado, que é prorrogado, mas um cuidado imediato. O amor, ele é um amor que ele é prestativo, ele quer servir. Jesus vai dizer assim, aquele que quer ser o maior, que seja aquele que serve a todos. O amor ele é prestativo, o amor ele é sensível à dor e à alegria do próximo. Ele é paciente, ele é interessado em ajudar o outro. O amor é aquele que se coloca na pele do outro para poder sentir a dor do outro, para poder agir como se fosse para si mesmo. É um amor que tem empatia, é um amor que ele tem interesse em ajudar o outro. O amor, ele é abençoador, ele gosta de abençoar os outros, ele não gosta de amaldiçoar, ele precisa aprender a dar aquilo que ele quer receber. O amor, ele deve ser recíproco e afetivo. Nós precisamos aprender a ter essa afetividade para podermos ter também reciprocidade. O amor, ele é humilde nos trabalhos. O amor, ele trata com justiça e bondade, independente da causalidade. O amor, ele busca a boa conduta e não o escândalo. O amor, ele procura a paz e não a contenda. O amor, ele descansa suas mágoas no Senhor, confiando no Senhor. O amor é a ação do amor, é a ação do bem, independente de quem. Esse é o ato do amor. Esse é o amor que não pode ser fingido. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que nós estamos aprendendo aqui hoje para praticarmos, para que Deus possa se agradar, não só daquilo que nós somos como igreja, mas daquilo também que oferecemos com os atos do amor de Deus. Amém? Que nós possamos, no nome de Jesus, praticar isso como igreja, uns com os outros e uns para com todos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos oferecer um amor tão grande, um amor exemplar, um amor que podemos aprender, que podemos absorver, que podemos praticar. Obrigado, Senhor, por dar em nós e colocar em nós essa essência do amor. Nos ajude agora, Senhor, a evidenciar o nosso amor por Ti através desses atos, Senhor. Esses atos de compaixão, de bondade, de justiça, de reciprocidade, de benignidade, de exercício e serviço
Pai, no nome de Jesus, capacita a Tua igreja para fazer isso. Nós estamos, Senhor, no momento que nós precisamos da ação do Teu Espírito através da Tua Palavra, para, Senhor, despertar dentro de nós essa vontade de entregar ao Senhor aquilo que o Senhor realmente deseja e quer de nós. Nós estamos aqui aprendendo hoje e nos ensina a praticar, nos ajuda a almejar tudo isso, para que, Pai, cheguemos diante da Tua presença com aquilo que pode, Senhor, agradar. É aquilo que nós queremos ouvir, Pai. É aquela mesma mensagem que Jesus ouviu, Pai. Eis os Teus filhos amados, os quais o Senhor tem prazer. Queremos trazer prazer para o Senhor, Pai. Queremos dar a Ti, Pai, o sacrifício santo, vivo e agradável. Queremos entregar a Ti o santo culto racional. Queremos entregar ao Senhor, Pai, nós como essência igreja, e entregar assim como essência o serviço ao Senhor, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos, Pai, ser unânimes, sermos, Pai, tudo isso que o Senhor nos ensinou nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.